Temos uma entrevista aí hoje, né? Entrevista importantíssima, né, Tomás? É isso aí. A gente tem falado muito dessa questão da violência sexual, misoginia, o tratamento que é dado às mulheres, né? É um tema que está todo dia na imprensa, né? E a gente tem um dado alarmante sobre a realidade dos adolescentes também no Brasil. A maioria dos casos de violência sexual acontece dentro de casa, com pessoas próximas. Isso está documentado, isso não é impressão, isso está na pesquisa do IBGE. Então a gente convidou a Luciana Temer, do Instituto Liberta, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Boa tarde, Luciana. Obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Super importante falar sobre isso. Então, o que está acontecendo? A gente viu uma série que chamou muito a atenção, que foi Adolescência, não era exatamente sobre isso, mas tratava de as questões imensas que os adolescentes enfrentam. Essa é mais uma? É uma novidade ou é só agora o IBGE está trazendo para a gente dados que nos permitem entender melhor? Então, vamos lá. O IBGE, ele na verdade não está trazendo uma grande novidade, tá? Porque já desde 2019, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que na verdade levanta os dados dos boletins de ocorrência do Brasil inteiro, ele vem apontando um número absurdo de estupros contra crianças e adolescentes. Só para os nossos ouvintes aqui terem ciência, em 2024 foram registrados 6 estupros de menores de 14 anos por hora no país, né? Então, este dado é um dado que já existe, está aí colocado. Isso não invalida a importância desta pesquisa do PENSE, que é uma pesquisa feita no âmbito escolar, né? E tem a ver com saúde reprodutiva, tem a ver com em que momento que os jovens têm tido a primeira relação sexual, não é? De que forma, se com cuidado, sem cuidado, com camisinha, sem camisinha, enfim. É um estudo muito importante. Mas o dado da violência sexual contra crianças e adolescentes é um dado que está colocado há muito tempo. Eu disse que são 6 registros por hora, e isso significa 61,4% de todos os estupros registrados no país, até 14 anos, até 13 anos. Se você puxar essa régua até 17 anos, você tem quase 80% de todos os estupros registrados no país. Que coisa. Agora, Luciana, esses números, eles são mais alarmantes em uma determinada região do Brasil? Isso muda em relação à classe social ou, de uma maneira geral, esses números estão numa média, se você pegar regiões diferentes e classes sociais diferentes do Brasil? Veja, tem diferença, sim, inclusive o anuário e o IBGE também traz isso por regiões, né? A gente vê características diferentes de violência. Eu sempre insisto que a violência sexual, ela está em todas as classes sociais com conceitos diferentes, logicamente, e com níveis diferentes. Por exemplo, quando você fala de exploração sexual, você tem uma maior vulnerabilidade social. Então, você tem os países do Norte, Nordeste, com mais casos de exploração sexual. Quando você fala desta violência que é o abuso, e aqui a gente está falando de uma relação que é uma relação dos jovens com adultos e dos jovens entre eles também, né? A gente precisa falar que essa violência não se dá só dos familiares com as crianças hoje em dia, mas se dá também dos jovens entre os jovens, que é um fenômeno parecido com a adolescência, né? Que foi levantado aqui agora. A gente tem algumas diferenças, mas eu diria que ela está espalhada no Brasil inteiro. Dados importantes do PENSE, por exemplo, que a gente tem que considerar, é gravidez na adolescência, né? Quantas meninas que engravidaram a partir da primeira relação sexual ou em alguma relação sexual na adolescência. Aí você tem uma diferença muito grande entre as meninas de escola pública e as meninas de escola privada. Isso é um dado que a gente tem que considerar e analisar. Luciana, a gente sabe quem é o principal algoz dos adolescentes? Sim, mas eu queria insistir aqui que a gente está falando de adolescentes da pesquisa do PENSE, tá? A pesquisa do PENSE pega adolescentes de 13 a 17 anos. O maior algoz, neste caso, com uma margem de 35,4% de todos os casos, são familiares. Tá? Quando você pega
13 a 17 anos. Só que quando você pega os dados do anuário, que são de 0 a 13 anos, você tem número de familiares passa para 63%. Então, seja de 0 a 10, de 0 a 13, seja de 13 a 17, os familiares são os maiores perpetradores desta violência. Eu tô até com medo de perguntar, mas o pior de todos é o pai? Então, esse dado a gente não tem exatamente, porque no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, nós tivemos este dado, que 44,4% das ocorrências eram pais e padrastos. Tá? Então, esse foi o dado de 2023. Depois, esse dado não se repetiu nos anuários seguintes, até por dificuldade de preenchimento dos boletins de ocorrência, que às vezes são meio confusos. Mas, sim, a gente sabe empiricamente que pais e padrastos são grandes perpetradores desta violência, infelizmente. Muito bem, conversamos com a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta, que acho que há quase 10 anos, né, faz um trabalho aí super sério, super importante, né, tentando aí ajudar as meninas, as mulheres aí contra, né, assédios, enfim, contra a violência sexual. Posso só falar uma coisa que é super importante? A gente sempre fala de meninas e mulheres, mas 14% dos estupros de 0 a 14 anos são contra meninos, tá? Perfeito. Então, a gente não pode tirar os meninos dessa equação, porque eles 14%. Perfeito, 14. perfeito. Correção super pertinente. Te agradeço, Luciana Temer. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Tá, Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.